A tal fama do investigado é um conceito amplo, não necessariamente positivo. Daí porque, evidentemente, ele decidiu que seria necessário construir a sua personagem de político buscando cargo eletivo. Repita-se, não necessariamente a fama do investigado advinda do seu trabalho como magistrado, que pode ser boa e pode ser ruim, a fama, transforma-se automaticamente em voto, tendo sido necessário altos investimentos em comunicação para convencer a população de que o então juiz agora também poderia ser um bom político. Ora, se fama de magistrado fosse suficiente para de per si torná-lo bom de voto, é de se perguntar, com devido respeito, o porquê do ministro aposentado, Joaquim Barbosa, que se popularizou como relator do Mensalão, não ter saído candidato, como um dia se chegou a anunciar. Apesar de contar com uma boa base para isso, havia adversários que também contavam com chances reais, como o ex-governador Orlando Pessutti, o então parlamentar Paulo Martins e o então senador Álvaro Dias. Todos esses nomes com notório recall político no Paraná, coisa que Sérgio Moro, à época, não detinha. Repita-se, foi preciso construir a imagem do ex-juiz, transformando em homem público atrás de voto. Me chamou a atenção a magnitude dos gastos realizados, que não possui qualquer relação defensável com atos módicos de pré-campanha. Chama atenção nesse momento para 3 grandes sortes de gastos milionários em pré-campanha, custeados com dinheiro público. São 3 grandes gastos. O primeiro deles, gastos com segurança. Observando-se uma das sociedades empresárias prestadoras do serviço de segurança, chamada Fragale, surge um fato interessante. Essa empresa, na fase de pré-campanha, emitiu notas fiscais e preparou relatórios, atestando a prestação do serviço de segurança. Curiosamente, essa mesma empresa, a par das ameaças sofridas pelo investigado estarem até hoje prosseguindo, já na fase de campanha, os seus serviços passam então a ser definidos apenas como transporte, mesmo sendo evidente que o investigado prosseguiu com atendimento por seguranças. Ora, tendo o serviço sido prestado nos 2 momentos e pela mesma empresa, para mim não há como não se computar tal gasto como despesa de pré-campanha. Repita-se, são quase R$600 mil de dinheiro público que acabou por viabilizar a pré-campanha dos investigados, benefício esse que os demais candidatos não tiveram. Daí o evidente desequilíbrio. União Brasil do Paraná informou que locou uma aeronave no valor de R$625 mil e que tal despesa teve dentre seus beneficiários Sérgio Moro. O bem lançado parecer da PRE fez o cruzamento das notas fiscais com os planos de voos e passageiros. Concordo com o critério adotado para rateio dessas despesas, apontando um gasto com os investigados de R$429 mil, pois relacionados a voos ligados à estrutura de pré-campanha de Sérgio Moro e incluindo pessoas próximas, Fábio Aguaio, Bruno Neves e Daniel Samichina. O parecer fez uma análise bem criteriosa e de 27 voos, ele aponta 21 como ligados diretamente aos investigados. Voos para Maringá, Londrina, Pato Branco, Ponta Grossa e alguns para São Paulo. Então esse é um outro gasto de R$429 mil que eu ponho também como gastos de pré-campanha e, portanto, aptos para entrar no cômputo de eventual abuso. Veja-se a tratologia. Quem contrata e paga o faz dizendo que é para a pré-campanha. Quem é contratado e recebe, da mesma forma reconhece que eu fui para a pré-campanha. Nesse quadro fático, não posso eu, entendo, transmudar a natureza desses gastos. Em outras palavras, o partido diz que comprou um carro, a loja fala que vendeu um carro, mas eu vou votar e digo que era uma moto. Não se pode perder de vista que, no caso que se refere a todos os gastos enfrentados pelos partidos e fundações, a estrutura foi montada em favor preferencial dos investigados. Dentre as despesas efetivamente comprovadas nos autos, como vinculadas somente ao investigado, tem-se gastos com segurança, só numa nota R$100 mil, com investigação corporativa de R$67 mil e por aí vai. Nenhum desses gastos pode ser razoavelmente tidos por necessários para a realização de qualquer ato lícito de pré-campanha. Os valores envolvidos, por certo, não são moderados. Que houve excessos, de forma clara, comprovada, contumaz, e que numa disputa acirrada como foi aqui para o Senado, com cerca de 4% de diferença entre os 2 principais candidatos, a desproporcional injeção de recursos financeiros na pré-campanha dos investigados afetou de maneira frontal a legitimidade e a normalidade das eleições. No caso concreto, tem-se que para as eleições de 22, o limite de gastos para o cargo de senador era de R$4.400 mil. Os investigados, além de declararem gastos em campanha que ultrapassaram esse limite, realizaram gastos de pré-campanha de, no mínimo, R$2 milhões. O TSE tem jurisprudência bastante consolidada, estipulando o que se chamou de tríade para a apuração do abuso: conduta, reprovabilidade e repercussão. Isto é, para que se verifique a existência do abuso de poder econômico, é necessário que haja, repita-se,
prova de conduta que constitui o núcleo da causa de pedir, elementos objetivos que autorizem, estabelecer um juízo de valor negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta reprovabilidade, gravidade qualitativa, inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral. Estou citando aqui uma decisão recente do TSE, ano passado, 2 de agosto, AIG número 0600 81 485, relator ministro Benedito Gonçalves. Ora, no caso A, ao meu ver, prova suficiente do gasto de recursos em período de pré-campanha. Tais gastos, pelo critério adotado pelo parecer da PRE, que restringiu o montante atribuível apenas aos investigados, tirando outros valores apontados pelos autores, são elevadíssimos, considerando o contexto do cargo para o qual os investigados efetivamente concorreram, o que demonstra uma alta carga de reprovabilidade, quantitativa e qualitativa, considerando que o potencial de desequilíbrio do pleito foi inequívoco. Não se está aqui a condenar o uso de recurso financeiro disponível ou realização de gastos em pré-campanha. Ocorre que o total de gastos de pré-campanha dos investigados assumiu uma proporção que redundantemente se pode classificar de abusiva. Só os gastos de pré-campanha dos investigados já atingiram 38% dos gastos eleitorais realizados e 45% do teto de gastos para o cargo de senador, conforme cotejo feito pela PRE. Representam 55% das despesas contratadas das chapas alçadas à segunda e terceira colocação na disputa, e 110% da média dos investimentos realizados pelos 10 candidatos ao Senado pelo Paraná. O assunto é dos mais sérios, pois ataca frontalmente a legitimidade do mandato. Não é que o Poder Judiciário está se imiscuindo nos votos recebidos. Em verdade, diante do abuso cometido, a certeza que se tem é que a vontade do eleitor restou viciada. Falando mais alto o dinheiro, quem perde é a democracia. E aqui eu faço uma referência a uma frase do Milor, em que ele, com certo humor, mas claramente criticando a quadra fática atual, diz: a democracia moderna é constituída por 4 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário e o dinheiro, sendo que o dinheiro, funciona junto com todos os outros e pode funcionar sem nenhum dos outros. Em situação com muitos pontos de aproximação com o caso dos autos, o TRE do Mato Grosso cassou o mandato de senadora da ex-juíza Selma Rosane Santos Arruda e de seus suplentes. Da ementa do acórdão, mantido pelo TSE, merece transcrição alguns trechos. O item número 11 da ementa. Na espécie, os representados realizaram enorme quantidade de gastos tipicamente eleitorais em pré-campanha. No item 13, destaca-se, os representados realizaram gastos eleitorais próprios de campanha que atingiram o valor de R$ 1.200.000. Item 16 daquele acordo que o TSE manteve e acabou cassando o mandato da senadora Selma. A utilização excessiva de aportes financeiros em desacordo com normas relativas à arrecadação no valor de R$ 1.200.000, quantia que corresponde a 72% das despesas efetivamente declaradas. Revela a prática de abuso de poder econômico. Os TREs e TSEs têm tido uma atuação muito firme nesses casos de combate a abusos. E em reportagem do jornal O Globo, levantou-se que há 7 meses das eleições municipais, ao menos 96 prefeitos eleitos em 2020 já perderam o seu mandato. Digo isso para não dar a sensação de que estamos aqui atuando em regime de exceção. Configurado o abuso de poder econômico, deve ser aplicada a inelegibilidade àqueles a quem for imputável o ilícito, e para aqueles que foram beneficiados da prática, a desconstituição do registro ou diploma. Sobre os investigados Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha, contudo, recai, além da responsabilidade pela prática do abuso de poder econômico, eles que ativamente participaram das condutas que utilizaram, também recai o benefício advindo das condutas. Em decorrência, impõe-se a cassação integral da chapa eleita no pleito de 22 para o Senado e a inexigibilidade de Sérgio Moro e Luiz Felipe Cunha.